Bom, seja muito bem-vindo ao seu módulo de plano de negócios. Eu sou a professora Marina Moreira, vou acompanhá-lo nessa disciplina e tenho algumas informações muito importantes para lhe passar sobre essa ferramenta gerencial. Então, na sua aula, você já teve alguma introdução sobre plano de negócios ou terá esse conteúdo, e aqui eu gostaria de demarcar com você alguns pontos que são muito importantes sobre a elaboração de um plano de negócios. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta que cabe a um empreendedor que se propõe a fazer um plano de negócios é: afinal, por que essa ferramenta? Por que um plano de negócios? Bom, provavelmente em algum momento da sua vida profissional você já se deparou com algumas ferramentas de gestão ou ainda vai se deparar. Então, planejamento estratégico, plano de ações são exemplos de ferramentas de planejamento que são muito utilizadas pelas empresas nos dias de hoje. Por que as empresas fazem esses usos? Bom, porque planejar é uma parte fundamental da atividade gerencial. Não é possível executar alguma tarefa da empresa sem algum planejamento, seja ele mais ou menos formalizado, tá? Bom, no conjunto dessas ferramentas de planejamento, você tem aí o plano de negócios, que é um pouco diferente do planejamento estratégico e das outras ferramentas. Por quê? Porque ele se destina exatamente a quem tem como um propósito iniciar um novo negócio. Pode ser uma nova empresa, mas pode ser também simplesmente um novo negócio para uma empresa já existente. Esse também seria um bom caso para se utilizar um plano de negócio. Bom, eu tenho algumas informações interessantes para você. Veja o seguinte, você já se perguntou como é formado o ambiente de negócios hoje no Brasil? O que eu quero dizer com essa pergunta? Pense em todas as empresas que nós temos hoje no país. Você já parou para pensar nas características dessas empresas? Se eu te perguntasse, por exemplo, quantas das empresas brasileiras são micro ou pequenas? Ou seja, quantas dessas empresas são formadas por poucas pessoas e possuem renda anual nas menores faixas que nós temos hoje, que seriam até 360 mil anual ou até 3,6 milhões por ano? Qual seria o seu chute? Provavelmente você me daria um número alto, porque a gente sabe que o Brasil tem muitas empresas de pequeno porte, micro e pequeno porte. Mas você se surpreenderia se eu te dissesse que a estatística oficial é de 99,6%? Provavelmente você não esperava um número tão grande, não é? Bom, o que é que esse número te diz? Que, na verdade, a maior parte das empresas que nós temos no Brasil hoje são micro e pequenas empresas. Isso nos dá algumas características interessantes. Nós sabemos que são negócios com baixa intensidade de capital, então são empresas que funcionam com poucas pessoas e têm pouca receita quando comparadas a médias e grandes empresas, tá? São empresas que têm grande característica familiar, então muitas vezes são grupos familiares que se organizam para alguma atividade comercial. Isso é bastante comum nos dias de hoje. E são empresas que, em grande parte, acabam se expondo a situações de fragilidade. O que eu quero te dizer com isso? Infelizmente, hoje no Brasil, nós temos uma taxa de falência para essas empresas que é muito mais elevada do que o ideal. Naturalmente, nem todas as empresas abertas vão se manter no mercado. Isso é um processo natural. Não dá para a gente achar que todo novo negócio aberto vai ter espaço de mercado. A gente sabe que não é bem assim. Mas, ainda assim, no Brasil essa taxa é muito alta. Você faz alguma ideia de qual é a nossa taxa de falência hoje? Bom,
Os dados vão divergir um pouco de acordo com uma ou outra pesquisa, mas em geral, na média, eu posso te dizer que entre o momento de abertura até os primeiros 5 anos de atividade, a nossa taxa de falência vai a 70%. Isso é muito. Se você pensar que de cada 10 empresas abertas no Brasil, 7 vão falir antes dos 5 primeiros anos, isso é um problema. É um problema porque cada empresa que quebra, cada empresa que vai à falência, representa o que nós chamamos de custo socioeconômico da falência. O que é isso? Bom, quando uma empresa quebra, eu perco os empregos que ela gerava, e isso é perda de ocupação, porque eu tenho uma estatística revertida, não é? Eu tinha alguém que estava empregado e agora essa pessoa perde a ocupação. Eu tenho também quebra de geração de riqueza, aquele não é um negócio que gere mais, que continue sendo capaz de gerar riqueza, e eu tenho um problema maior. Você já viu alguma empresa quebrar sem dívida? Não acontece. Na prática, quando uma empresa quebra, os sócios ou o sócio já vem de um histórico de acumulação de dívidas que é complicado. Então, muitas vezes, uma pessoa dá início a um pequeno negócio, esse negócio vai à falência e essa pessoa ou aquelas pessoas que eram responsáveis pela empresa acumulam um nível de endividamento que pode durar 1, 2, 5, 10, às vezes até 20 anos. Então, você tem famílias que se endividam por conta da quebra de um pequeno negócio. Entendeu a dimensão do problema? Quando isso acontece para uma empresa, é triste, mas quando isso acontece com 70% das empresas abertas, a gente tem um problema sério. Bom, sem querer ser muito alarmista, o que a gente pode fazer a respeito? O que nós temos feito a respeito disso nos últimos anos? Bom, primeiro nós temos tentado entender quais são as razões que fazem com que essas empresas quebrem. Por que é que as nossas empresas estão quebrando? Essa é uma pergunta importante. Bom, em primeiro lugar, a principal causa de falência para essas empresas é a falta de capacidade gerencial. Então, são pessoas que abrem as empresas e que muitas vezes conhecem bem do seu produto ou do seu serviço, têm bom nível de conhecimento sobre a atividade em que elas estão trabalhando. Então, vou te dar alguns exemplos. Pode ser, por exemplo, um chefe de restaurante que entende muito de cozinha, que é muito bom no que faz, ou um psicólogo que é muito competente no seu trabalho, um excelente psicólogo clínico, mas não são pessoas que necessariamente entendem de negócio. E isso é um problema. Por quê? Por melhor que seja a comida ou por melhor que seja o atendimento psicológico que essas pessoas podem dar, não necessariamente isso faz um bom negócio. Na verdade, um bom negócio significa boa gestão e boa dinâmica financeira. A gente nunca pode se esquecer de que negócio é dinheiro. Não necessariamente é qualidade ou talento, mas é sobretudo dinheiro. Então, a gente não pode perder isso de vista. Bom, então o primeiro fator que faz com que essas empresas cheguem aí a essa taxa de falência, falta de capacidade gerencial. Outras pesquisas vão nos mostrar um outro fator muito interessante. Apesar do Brasil ser um país extremamente empreendedor, e nós já fomos inclusive o país mais empreendedor do mundo, nós ganhamos esse título há alguns anos e continuamos sempre entre os mais empreendedores do mundo, a verdade é que se nós colocarmos uma lupa sobre os negócios que são abertos no Brasil, o que a gente vai enxergar não é muito bom. Porque apesar de nós termos uma quantidade enorme de novos negócios sendo abertos anualmente, não necessariamente esses negócios são bons do ponto de vista da inovação. O que eu quero te dizer? Antes de mais nada, essa é uma palavra que talvez seja nova para você. Talvez você já tenha visto em outro módulo do seu curso, talvez não. De uma forma muito simples, o que é a tal da inovação? A inovação é aquilo que um negócio traz, que um negócio mobiliza e que gera para o consumidor e para o mercado
algum valor que não existia antes. Então, não necessariamente é um produto novo que o mundo nunca viu, não necessariamente é um serviço que ninguém no mundo faz. Isso não é o mais importante. O mais importante é que o produto ou serviço inovador seja capaz de fornecer para aquele cliente ou para o mercado algo que ainda não estava disponível. Então, por exemplo, eu posso abrir uma pizzaria. Existem milhares, dezenas de milhares de pizzarias no Brasil. Não é algo que o mundo nunca tenha visto, concorda? Ainda assim, eu posso abrir uma pizzaria com algum conteúdo inovador. Eu posso abrir um negócio, mesmo que já seja algo existente no mundo todo, eu posso abrir com algum conteúdo inovador. E isso faz toda a diferença. Pense que eu posso fazer a minha pizzaria, por exemplo, exemplos soltos, tá? Não somos especialistas em pizza. Vou só te dar algumas possibilidades. Você pode colocar um serviço de delivery e, na verdade, possivelmente, quando as pessoas forem escolher uma pizza para comer, talvez elas escolham a sua. Por quê? É a melhor pizza do mundo? Talvez nem seja, mas talvez seja a pizza que entrega na casa delas, que tem um preço razoável e que é ok, que é um bom sabor. Então, elas fazem essa escolha. Então, esse exemplo te mostra que não necessariamente é a melhor pizza do mundo, o produto inovador não necessariamente é o melhor que o mundo já conheceu, mas é um produto que traz um bom valor para esse mercado consumidor, tá? Esse tipo de preocupação, que é essencialmente uma preocupação com a inovação, é o que falta nas empresas brasileiras. Então, quando a gente tem uma taxa enorme de novos negócios que são abertos todos os anos. Qual é a característica que demarca esses negócios? Eles são fortemente repetitivos em relação ao que eles ofertam para o mercado. Então, se eu abro uma pizzaria, eu acabo abrindo uma pizzaria que é muito parecida com tudo aquilo que tem na minha cidade. Ou seja, para o meu consumidor, não faz muita diferença comprar de mim ou comprar do meu concorrente. O que isso gera no final das contas? 5, 10, 15, 20 pizzarias que são idênticas. E o mercado não tem nada de diferente. O mercado não recebeu nenhum valor a mais. Ou seja, aquelas pessoas vão acabar competindo por preço. Isso é uma coisa que você tem que ter clara. Competir por preço é ruim? Não necessariamente. Se você tiver muito dinheiro e se você tiver uma excelente condição para competir por preço. Agora, se você é uma pequena empresa que está entrando no mercado e que não tem rios e rios de dinheiro, eu não lhe recomendo competir por preço. Lembre-se de que o cliente que é fiel a preço é um cliente que não é fiel a nada. A partir do momento em que um concorrente baixar 1 centavo em relação ao seu preço, você perdeu esse cliente. Então pense bem se esse é o cliente que você quer fidelizar dentro da sua empresa. Bom, por que eu te falei um pouco sobre inovação? Porque as pesquisas mais recentes têm nos mostrado que o que falta para os negócios no Brasil é justamente a capacidade de mobilizar recursos inovadores. Então, são empresas que são abertas todos os anos, basicamente para oferecer o que o mercado já tem. E isso faz com que sejam negócios muito frágeis. Então, essa é uma característica das empresas hoje. Elas acabam sendo muito frágeis, porque elas não trazem ao mercado algo que seja essencialmente novo. Elas não são reconhecidas pelos consumidores como empresas capazes de fornecer algo que o mercado ainda não tinha. Na prática, quando vem alguma dificuldade, quando entra um novo concorrente, muda alguma questão tributária, enfim, vem alguma crise, qualquer outro fator externo, o que acontece com essas empresas? Quebram. E aí a gente entende a taxa de falência de 70% em 5 anos. Então, antes mesmo de pensar em planos de negócio, pense por que você está fazendo isso. Por quê? Bom, primeiro, porque eu quero que você pense um novo negócio com
possibilidade inovadora. Eu quero que você pense em um novo negócio, eu quero que seu negócio seja viável, eu quero que você tenha uma boa dinâmica de custos, eu quero que você tenha um bom produto, um bom serviço, mas, sobretudo, eu quero que você se prepare para oferecer ao mercado algo que o mercado ainda não tem disponível, porque é por isso que você vai ser reconhecido, ok? Então, o plano de negócios é a melhor forma que nós temos para transformar isso em realidade. Por quê? O plano de negócios é, sobretudo, um exercício de planejamento. Então, no plano de negócios, você vai ser convidado fortemente a pensar todos os aspectos essenciais do seu negócio. Então, você vai ser forçado a pensar, repensar, pensar mais uma vez tudo aquilo que é essencial para o seu negócio. Então, qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Quais são seus produtos? Seus produtos são bons em relação à concorrência? Você vai ter que olhar para o seu mercado para poder propor o seu plano de negócios. Então, como vai ser a sua empresa? Como vão ser seus produtos? Qual vai ser o mercado em que você vai estar inserido? Quais vão ser as suas estratégias de marketing? Quais vão ser as suas estratégias empresariais para poder entrar nesse mercado, se manter nesse mercado, conseguir comercializar seus produtos? Como você vai fazer a sua gestão interna? Como vai ser a gestão das pessoas que trabalham com você? Como vai ser a sua gestão de cargos? Quais vão ser os salários da sua empresa? Como vão ser os seus organogramas? Como vai ser a sua dinâmica de finanças? Quais vão ser seus custos? Quais vão ser as suas margens de lucro? Como é que você vai precificar seu produto, seu serviço? Quanto você vai cobrar pela unidade do seu produto ou serviço? Você já tem um preço em mente? Será que esse preço está bom? Será que esse preço não está muito alto? Ou será que esse preço não está muito baixo? Às vezes, entrar com um preço muito baixo pode ser interessante por um tempo, mas se você operar com um preço muito baixo, isso pode ser um tiro no pé. Por quê? Se os seus concorrentes não operam com aquele preço, talvez eles saibam que é preciso ter alguma margem para acumular recursos. E se você abrir mão disso, o que você vai fazer quando vier uma crise? O que você vai fazer quando quebrar uma máquina? Ou quando você precisar de uma determinada quantia a mais para corrigir alguma coisa no seu negócio? Você não vai ter muito o que fazer. Então, o preço é fundamental. Isso você também vai pensar no seu plano de negócio. Você também vai tentar, com o seu plano financeiro em especial, você vai fazer algumas projeções para o futuro e você vai tentar entender o que aquele negócio pode te dar como rentabilidade. Então, tudo bem, você vai investir R$2 hoje, mas quanto você vai recuperar disso no futuro? Em um cenário otimista, quanto você vai recuperar? Em um cenário pessimista, quanto você vai recuperar? E num cenário tendencial, quanto você vai recuperar? Será que, mesmo num cenário pessimista, vale a pena abrir a sua empresa? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Lembra do que eu te disse, negócio é dinheiro. Você é um empreendedor, você tem todo o direito e deve sonhar, imaginar o seu negócio, pensar em como vai ser bom ser dono do seu próprio negócio, isso é ótimo. Mas você só vai sair da estatística dos 70% de falência se o seu negócio for viável. E para ele ser viável, você tem que convencer cada moedinha que vai entrar ali de que o negócio vale a pena. Às vezes, você vai abrir um negócio com dinheiro que não é só seu. Isso é muito comum. Às vezes, você vai estar abrindo um negócio com dinheiro de terceiros. Um financiamento, algum empréstimo, algum capital de terceiros, o que a gente chama de capital angel hoje, que é alguém que quer investir na sua ideia, acha a sua ideia muito boa, acha que vale a pena e quer investir. Esse dinheiro tem que valer a pena. Esse dinheiro tem que voltar. Então, será que depois de pensar em todos esses aspectos, o seu negócio vai sobreviver ao teste de fogo e vai se mostrar lucrativo, mesmo num cenário pessimista? Isso é algo muito importante, isso é algo que você deve pensar. Então, para isso, a gente lhe convida a fazer o plano de negócios, que é justamente essa estrutura em que você vai ter condições de
testar todos os passos do seu negócio. Você vai ser obrigado a fazer uma espécie de prova de fogo para tudo aquilo que você pensa e repensa sobre o seu negócio. No final, o que você vai ter em termos práticos? Bom, você vai ter um documento redigido, escrito, que vai mostrar a você e a quem quiser conhecer o seu negócio tudo aquilo que é valioso do seu ponto de vista. Então, você vai colocar no plano de negócios o que você considera de mais importante no seu negócio. Então, todas as informações sobre a sua empresa, seu produto, seu serviço, tudo aquilo que eu te contei antes, só que de forma mais estruturada, você vai conhecer a estrutura do plano, mas de uma forma que as pessoas possam entender tudo aquilo que elas precisam entender sobre o seu negócio, para avaliarem se vale a pena ou não. Você tem que pensar que o seu plano de negócios vai ser importante para você, para os seus sócios, para possíveis parceiros, fornecedores. Várias pessoas vão se interessar em ler o seu plano de negócios, mas que, sobretudo, essa vai ser uma ferramenta que vai interessar a você, que é o dono e o gestor da empresa. Então, com o plano de negócios, você vai ter uma espécie de guia para saber exatamente o que você pretendia quando você foi corajoso o suficiente para pegar todas as moedinhas e colocar em um novo negócio. Então, um plano de negócios não deve morar na sua gaveta, no fundo do baú, nem na mesa do gerente do banco. Na verdade, um plano de negócios deve estar sempre próximo de você, porque ele vai te dizer exatamente quais eram as suas expectativas para aquela empresa. E se de repente a realidade que você vai viver depois de abrir o negócio for um pouco diferente daquilo que era esperado quando você abriu o seu plano de negócios, quando você fez o seu plano, provavelmente você já vai ter bons caminhos para ajustar o rumo da empresa. Talvez você olhe e diga, puxa, mas esses custos estão muito mais altos do que eu estava prevendo. O que eu vou fazer? É possível reduzir os custos que eu estou gastando hoje? Não é possível? Então eu vou ter que ajustar as minhas planilhas financeiras, porque é uma balança. Se eu gasto mais, naturalmente eu lucro menos. Então eu preciso descer os meus gastos para tentar equilibrar. Bom, a reforma para abrir a minha loja acabou custando R$5.000 a mais do que eu tinha previsto no primeiro momento. O que eu faço? Desespero? Arranco os cabelos? Não, você simplesmente pega o seu plano de negócios e ajusta. Será que aquela organização financeira que eu previ aceita R$5.000 a mais de custo? Em quanto tempo isso vai retardar o meu retorno de capital? Quanto tempo a mais eu vou ter que esperar para recuperar todas as moedinhas com os R$5.000 a mais que eu investi no meu negócio? Então veja, para você o plano de negócios vai ser um caminho seguro, uma garantia de que você vai conseguir recuperar tudo aquilo que você precisa. Então tenha isso em mente, pense sempre que se você está fazendo essa disciplina, esse módulo, você já está fazendo um investimento muito importante na sua formação e na sua capacidade empreendedora, e tenha certeza de que no momento certo, tudo isso que você está aprendendo aqui comigo em plano de negócios, na sua sala de aula, nos outros módulos à distância e em toda a sua vida na universidade, vai contribuir para que você seja o melhor empreendedor possível, que é o empreendedor que tem formação empreendedora e capacidade gerencial. Essa é a melhor combinação possível, porque quer dizer que você vai ser capaz de executar as suas ideias, de colocar em prática tudo aquilo com que você sonha, mas com capacidade gerencial. Isso quer dizer que você vai ser capaz de olhar a empresa não apenas como um sonho, mas como um negócio. E isso significa ser
rigoroso com finanças, rigoroso com o mercado, significa estar sempre olhando para o lado para ver os seus concorrentes, significa olhar para frente para ver o que o mercado vai estar esperando amanhã. Afinal de contas, você não quer que a sua empresa dure só um ano, não é? Então, tudo isso deve estar pairando na sua mente e tudo isso deve ser uma preocupação. Então, se você fez a escolha por estudar planos de negócio e por estudar empreendedorismo, você fez a melhor escolha possível, porque você já escolheu o caminho certo para não fazer parte da estatística dos 70%. Então, eu já começo lhe dando os parabéns por ter feito uma boa escolha pela sua formação e lhe convido para seguir comigo para o segundo módulo desse nosso curso de plano de negócios. Nesse segundo módulo eu vou mostrar para você a estrutura do plano de negócios e vou te contar um pouco mais sobre a ferramenta. Vamos lá? Até logo!